Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas trazendo a continuação da partida do cenário S-17 do Advanced Squad Leader Starter Kit 2. No primeiro clipe da partida, além da introdução ao cenário, começamos a fase britânica do primeiro turno de forma agressiva, com grande sucesso na utilização do recurso da cortina de fumaça que permitiu com que as unidades britânicas avançassem sobre uma das posições avançadas alemãs, entrando em close combat no primeiro turno da partida. Infelizmente, o close combat não resultou em um sucesso esperado pelos britânicos, que sofreram um contra-ataque na fase alemã, onde um de seus esquadrões sofreu uma redução e se tornou meio esquadrão. Na ânsia de uma vingança, o Jin avançou sobre o X onde ocorreu o close combat, com mais unidades britânicas, causando um super empilhamento britânico na fase britânica do segundo turno, e um hiper ultra mega plus empilhamento alemão na fase alemã do segundo turno, cujo resultado do close combat acabou por eliminar a maior parte do efetivo alemão. Revendo o cenário, estudando as regras, o Jin percebeu que cometeu um grande engano, pois as unidades que efetuam um super empilhamento sofrem de modificadores negativos que tornam absolutamente indesejável o acontecimento destes super empilhamentos. Como esse erro impactou de forma extremamente negativa a partida, prejudicando em muito as forças alemãs, o Jin resolveu retomar a partida a partir da fase alemã do primeiro turno, que é onde vamos partir para continuar este game. Simbora, bora! Vale fez da fase alemã do primeiro turno. As unidades alemãs têm a preferência para iniciar, porém, como não apresentam nenhuma unidade com moral quebrado, passemos para os britânicos. Existe uma unidade sob o counter DM na casa de madeira junto ao líder 9-1, que para restaurar o seu moral vai necessitar de um resultado dos dados de 6 ou menos, pois se encontra sob o counter DM, que vai adicionar mais 4 ao resultado dos dados. -1 pela proteção da casa de madeira, -1 pelo líder, -1. Com o resultado dos dados de 6, mais 2 igual a 8, essa unidade restaura o seu moral. Prep Fire Phase, e após avaliar cuidadosamente as opções de disparo, o alto comando alemão resolve que não irá efetuar nenhum disparo nesta fase, devido às probabilidades de efetuar estragos sobre as unidades britânicas serem exíguas, e partimos para Movement Phase. Como movimento inicial, a unidade 447 do campo de grãos se movimenta para uma posição adjacente ao X-B4, onde ocorre o Close Combat. Essa unidade se movimenta em Assault Movement. É sempre bom lembrar que as unidades de infantaria não podem entrar num X com forças inimigas na Movement Phase, só podendo fazê-lo na Advance Phase. Nesta posição, a unidade 447 sofre o First Defense Fire da unidade britânica 648 do X sob fumaça. Esse disparo será de 6 Firepower, mais 4 pela fumaça. O resultado dos dados é de 8, mais 4 é igual a 12, que é uma perda. Essa unidade ainda tenta um Subsequent First Fire, com os mesmos modificadores, que é uma nova perda, como esperado. Chegou a vez da unidade 467 avançar para o mesmo X dos seus companheiros, não sofrendo nenhum ataque neste percurso. A unidade 447 se move para frente, para o X-D6, onde sofre um ataque de 6 Firepower, mais 2 pelos X's com pomar, -1 pelo Non-Assault Movement, -1 pelo líder -1, com a somatória de 0 modificadores. O resultado é péssimo nos dados, de 11, que é uma perda. Ainda é tentado um Subsequent First Fire com os mesmos modificadores, que resultam em outra perda. Nenhum dos disparos até agora deixou o Residual Fire,
devido à interferência de vários obscurecimentos da linha de visão das linhas de tiro. Várias unidades alemãs avançam sem intercorrências. A ocorrência singular nesta fase é o fato do líder alemão 8-1 abandonar a proteção da Casa de Pedra em direção da retaguarda, onde vai poder auxiliar na recuperação do moral das unidades que têm o seu moral quebrado. Defensive Fire Phase, onde as unidades britânicas vão poder efetuar seus disparos sobre as unidades inimigas, desde que estas estejam na sua linha de visão e dentro do alcance de suas armas. O primeiro ataque vai ser de longa distância, efetuada pela unidade com metralhadora média, direcionado pelo líder 9-2, na Casa de Madeira, contra a unidade com a metralhadora média alemã a 13 axes de distância. Esse disparo será efetuado com metade do firepower da metralhadora média, devido ao fato do alvo se encontrar fora do alcance ideal desta arma, com 2,5 firepower a serem analisados na coluna de 2 firepower, -2, pelo auxílio do líder -2. O resultado dos dados é de 8, -2 igual a 6, um Pin Test Check, que a unidade alemã passa com folga, e a metralhadora média britânica perde o seu Rate of Fire. O próximo ataque será com morteiro de 76mm, contra a mesma unidade alemã que se encontra a 14 axes de distância. Para conseguir atingir aquele X, será necessário 7 ou menos no lançamento dos dados. 8-1, pelo fato desse morteiro ter um modificador de cano curto. Um counter de aquisição já é colocado sobre o X. O resultado é um sucesso, com 6 nos dados, porém com a perda do Rate of Fire devido ao 3 no dado colorido. Agora que o alvo foi atingido, faremos um novo lançamento dos dados que será cotejado na tabela de tiro de infantaria para verificar se houve algum dano no alvo. Para lembrar, como o disparo de morteiro é de Area Fire Target, os resultados serão analisados com a metade do firepower. Portanto, para o calibre desse morteiro, que é de 76mm, o firepower normalmente seria de 12. Porém, como é um caso de Area Target Fire, esse valor será analisado na coluna de 6 firepower. Com excelente resultado de 4 nos dados, temos um 2 Moral Check. Com o resultado dos dados de 5 mais 2 igual a 7, e a unidade alemã fica pinned. O próximo a disparar é a unidade com morteiros leves, contra a unidade alemã no X D6, a 7 axes de distância. Para atingir este alvo, será necessário o lançamento nos dados de 5, pois a presença de 2 axes de pomar implica em um acréscimo de 2 como modificador dos dados. Com o resultado de 9, nada acontece, e o counter de Final Fire é colocado sobre o morteiro, que perdeu seu Rate of Fire. Advanced Fire Phase, onde as unidades alemãs que não dispararam na Prep Fire Phase vão poder efetuar seus disparos com metade do seu Firepower. A primeira unidade a disparar será um Fire Group, formado pelas unidades alemãs nos axes D6, D5 e E5, utilizando apenas o Firepower das unidades de infantaria, com um total de 6 Firepower, mais 2 pelos axes com pomar, mais 3 pela fumaça. Com o resultado de 5 nos dados, mais 5 igual a 10, é uma perda, como esperado. O próximo a disparar é o empilhamento alemão sobre o X C4, contra a unidade britânica no X com fumaça, imediatamente à sua frente. Esse disparo será de 4 Firepower, mais 3 pela fumaça. O resultado dos dados é de 7 mais 3 igual a 10, que é uma perda. Rule Phase, sem nenhuma unidade sob o counter DM, passamos para Advanced Phase, onde as unidades alemãs adjacentes ao X B4 poderão entrar nesse X e participar do melee que acontece nesta localização.
Outras unidades alemãs se posicionam sem maiores consequências e partimos para a Close Combat Phase, tão esperada. Com a alteração na configuração das unidades neste X, temos agora 13 Firepower para os alemães, contra 10 Firepower para os britânicos. Neste ataque não há emboscada, e acontecerá de forma simultânea, ou seja, dependendo dos resultados dos dados, os dois lados poderão ser eliminados. Começamos com os alemães. Com uma relação de 1 para 1, vão necessitar de pelo menos 5 nos dados, e obtêm 2, eliminando todas as unidades britânicas, que ainda vão efetuar o lançamento dos dados com uma razão de 1 para 2, necessitando de 4 para eliminar os alemães. Isso não acontece, e o esquadrão e o meio esquadrão britânico são sumariamente eliminados da partida. O Counter Melee é retirado e avançamos para a Rally Phase da fase britânica do segundo turno. Como não há nenhuma unidade com moral quebrado sobre o tabuleiro, as unidades alemãs no XB4, que acabaram de obter o retumbante sucesso durante a Close Combat Phase, vão tentar tomar posse das metralhadoras leves britânicas ali abandonadas. Para tanto, será necessário obter um número menor que 6 no lançamento de um dado. E ambas obtêm sucesso nesta empreitada. Prep Fire Phase e as duas unidades 648 vão formar um Fire Group e efetuar um disparo a queima-roupa, onde terão os seus Firepower dobrados para 24. Este ataque se dará com 24 Firepower, mais 2 pela casa de madeira, mais 2 pela fumaça, mais 1 pelo fato do disparo sair de um X com fumaça. O resultado dos dados é de 6, mais 5 igual a 11, que na coluna de 24 é um Moral Check. Começando pelo líder, que passa no Moral Check. Em seguida, todos os 3 esquadrões de infantaria no X têm o seu moral quebrado e são colocados sob um counter DM, com um excelente início de fase para os aliados. A unidade de morteiro de 76mm vai efetuar um disparo sobre a unidade do inimigo na casa de pedra em C7, a 6 X's de distância. O resultado básico para atingir o X desejado em Area Target Type é de 7, e o modificador será de mais 2 devido aos 2 X's de pomar que prejudicam a visão da casa de pedra. Com o resultado de 9 nos dados, mais 2 igual a 11, faz com que o alvo não seja atingido e ocasiona a perda do Rate of Fire desses morteiros. O counter de aquisição menos 1 é colocado no X atacado. O morteiro leve de 51mm vai tentar um disparo de fumaça sobre o X B6, onde será necessário pelo menos 9 nos dados. O resultado é de 6, o counter de fumaça é disposto sobre o X designado e o morteiro perde o seu Rate of Fire. Relembremos que as unidades de artilharia e morteiros não se acovardam com o resultado de duplos nos dados. Novo disparo. Agora a metralhadora média britânica sobre a unidade com a metralhadora média alemã, a 13X, com 2 Firepower, menos 2 devido ao líder. O resultado dos dados é de 6, menos 2 igual a 4, que na coluna do 2 Firepower é um Moral Check. Com o resultado de 9 nos dados, essa unidade alemã tem o seu moral quebrado. Movement Phase, e os aliados avançam, com a unidade empilhada junto ao líder 8-1, se encaminhando, sob proteção da cortina de fumaça, para a X adjacente ao X B4, onde ocorreu a ignominiosa derrota britânica no Close Combat do turno anterior. Este avanço é feito totalmente fora da linha de visão das unidades alemãs e acontece sem nenhum problema. A próxima unidade a avançar é a unidade sob o líder 9-1, que sofre um disparo da unidade alemã 447 no X D6. Com um improvável ataque de 4 Firepower, com modificadores de mais 3 pela fumaça, mais 1 pelo pomar, menos 1 pelo Non-Assault Movement, ou seja, 4 Firepower mais 3, cujo resultado de dado
dos dados de 7 frustra. O subsequent first fire é tentado, o que não seria legalmente possível, pois a unidade britânica gastou apenas um movement factor. De qualquer forma, o resultado dos dados é de um duplo 4, que é apenas mais uma perda. Agora, a unidade junto com a metralhadora leve no X E6 efetua um ataque de 6 firepower, mais 2 pelos pomares, mais 3 pela fumaça, menos 1 pelo non-assault movement, com 6 firepower mais 4, cujo resultado de 9 nos dados é de uma perda. E agora, novamente, o Jin erra e permite um subsequent first fire, o que não poderia ter sido feito, pois a unidade britânica gastou apenas um movement factor. Esse disparo será efetuado com 2 firepower mais 4 como modificador, e o resultado de 3 mais 4 igual a 7 é uma perda na coluna de 2 firepower, podendo a unidade aliada adentrar o X com a fumaça. Essa unidade é agora submetida a um First Defensive Fire, a queima-roupa, pela unidade alemã na Casa de Pedra, com um total de 14 Firepower a serem analisados na coluna de 12 Firepower, mais 3 pela fumaça, menos 1 pelo Non-Assault Movement, ou seja, 12 Firepower mais 2. O resultado dos dados é de 5, mais 2 igual a 7, que implica em um Morale Check, que as duas unidades britânicas felizmente passam sem problemas e se preparam para entrar em close combat com a unidade alemã na Casa de Pedra. Neste caso, é depositado um counter de um Residual Fire. Um subsequent first fire ainda é tentado, sem resultados, e vamos para a Defensive Phase. A unidade alemã 447 tenta um disparo sobre a unidade inimiga 648, sob o counter com fumaça, com um total de 4 Firepower mais 3 de modificadores. Com o resultado de duplo 2, a unidade alemã se acovarda, e o resultado será analisado na coluna de 2 Firepower, onde o resultado de 7 implica em uma perda. Uma outra unidade 447 tenta um disparo mais improvável ainda, de 4 Firepower mais 5, cujo resultado nem será necessário comentar. A Advanced Fire Phase e a unidade 648, empilhada com líder 8-1, efetua um disparo a queima-roupa sobre os inimigos da Casa de Madeira, com os modificadores de mais 2 pela fumaça, mais 1 pelo fato do disparo ter se originado de um X com fumaça, mais 2 pela Casa de Madeira, menos 1 pelo líder menos 1, ou seja, 6 Firepower mais 4. Com o resultado de 7 mais 4 igual a 11, implicaria uma perda, que o Jin vai saber por que raios resolveu que resultaria em o líder 8 ficar pinned. Outro disparo a queima-roupa é tentado pela unidade sob o líder 9-1, cujo resultado de 8 nos dados frustra totalmente. Road Phase e as unidades alemãs com moral quebrado na Casa de Madeira se dirigem imediatamente para a retaguarda. Como não vão ter os Movement Factors suficientes para atingir as casas nesta Rear Phase, vão se dirigir para uma área de pomar na retaguarda da linha de frente. A unidade junto com a metralhadora média se dirige para a Casa de Pedra junto com o líder 7-0. Advance Phase e as unidades britânicas em X adjacentes a unidades alemãs avançam e entram em Close Combat. Close Combat. E vamos iniciar essa fase com o massacre do líder alemão 8-0, que, com seu solitário Firepower, vai desafiar as unidades britânicas com tremendos 19 Firepower, com uma relação de 10-1. Essa unidade alemã está definitivamente e injustamente eliminada da partida. Jin diz injustamente, pois esta unidade foi considerada como pinned, enquanto não estaria nessa situação, o que ocasionou seu triste destino. Enfim, coisas da vida. Próximo Close Combat, mais equilibrado, com
com 5 firepower dos britânicos contra 4 firepower alemães. Inicialmente é tentada uma emboscada, onde será subtraído 1 do resultado britânico, devido à presença do líder -1. E não haverá emboscada nesta situação de close combat, que vai transcorrer, portanto, de forma simultânea. Iniciamos pelos britânicos, que com uma relação de 1:1 vão necessitar de um número do final dos dados de 5. Como contam com o líder -1, um resultado de 6 nos dados vai gerar efeitos deletérios sobre os alemães. E o resultado é de 8. Que implica no desperdício desta jogada pelos britânicos, que agora vão sofrer com o ataque alemão, com uma relação de 1:2, necessitando de 4 para obter algum efeito. O resultado dos dados é de 9, o que encerra este Close Combat e as unidades entram em melee. E com isso, se encerra a fase britânica desse segundo turno, e vamos avançar para a fase alemã do segundo turno. Rally Phase da fase alemã do segundo turno. Os alemães têm um empilhamento sem líderes, com 3 esquadrões com moral quebrado. O único esquadrão com moral quebrado que conta com o apoio de um líder é aquele com a metralhadora média na Casa de Pedra, cuja tentativa de recuperação do moral resulta em um fracasso, com o resultado dos dados de 11, sendo apenas retirado o counter DM. É tentado um alto rally de um dos esquadrões de infantaria, e novamente os dados não ajudam na causa alemã, e com o 11 apenas é retirado o counter destas unidades. Rapid-Fire Phase alemã, onde a unidade 447 tenta um novamente improvável disparo sobre as unidades britânicas na Casa de Madeira, com 4 Firepower, mais 2 pela proteção da Casa de Madeira. O resultado dos dados é 9, mais 2 igual a 11, que é uma perda. Movement Phase, a unidade 467, de posse da metralhadora leve, avança em Assault Movement para a posição adjacente à Casa de Pedra, onde ocorre o melee, onde recebe o First Defensive Fire do empilhamento britânico sobre o líder 8-1 na Casa de Madeira. Os britânicos optam por efetuar um disparo com o esquadrão portando a metralhadora leve, com 8 Firepower, mais 2 pelos pomares, -1 pela presença do líder -1, ou seja, 8 Firepower mais 1. O resultado dos dados é de 10, mais 1 igual a 11, que na coluna do 8 Firepower é uma perda. O subsequente First Fire é tentado, com apenas 2 Firepower da unidade de infantaria, pois a metralhadora perdeu o Rate of Fire. O disparo de 2 Firepower, mais 1, novamente fracassa com resultado de 11 nos dados. Os britânicos resolvem voltar a disparar utilizando os 2 esquadrões remanescentes, com um total de 12 Firepower, mais 2 pelos pomares. Conforme as regras, o líder não vai poder participar, pois já havia orientado o disparo da outra unidade. O resultado dos dados é de 6, mais 2 é igual a 8, que é um Moral Check. Com o lançamento dos dados de 12, faz com que esse esquadrão se torne meio esquadrão. E, além disso, devido ao fato do valor dos dados ser superior à soma do moral e o LR, esta unidade vê a sua qualidade ser reduzida de primeira classe para segunda classe. Aqui, aparentemente, o Jin pisa na bola mais uma vez e não efetua a redução desse esquadrão para meio esquadrão, conforme a legalidade das regras. E sigamos em frente. O counter de 2 Residual Fire é colocado sob o X atacado. O esquadrão 447 avança e termina seu movimento no X com o counter de Residual Fire, onde vai sofrer um ataque de 2 Firepower, -1, pelo Non-Assault Movement. O resultado é de 7, -1 igual a 6, que é um Pin Test Check na coluna de 2 Firepower. Teste esse que a unidade alemã passa sem problemas. As unidades 648, que quebraram o moral da unidade alemã neste mesmo X, efetuam o Subsequent First Fire sob o esquadrão alemão. O disparo será com metade do Firepower dessas unidades, devido ao Subsequent First Fire, com 6 Firepower, mais 2 pelos pomares, -1 pelo
Non-Assault Movement. Com o resultado de 10, mais 1 igual a 11, é uma perda. As unidades alemãs estão utilizando uma estratégia extremamente agressiva e arriscada, e o líder 8-1 também se desloca e termina seu movimento sob o X com o Residual Fire, e recebe um disparo deste Residual Fire que torna esse líder pinned. A unidade 447, ao sul, retorna para a área central do mapa, que parece ser a via principal do ataque britânico. Ao iniciar esse movimento, sofre um disparo da metralhadora média que está empilhada junto ao líder 9-2. O disparo será de 2 Firepower, mais 1 pelo campo de grãos, menos 1 pelo Non-Assault Movement e menos 2 pela presença do líder menos 2, com uma resultante de 2 Firepower, menos 2. O resultado dos dados é de um excelente 4. Menos 2 é igual a 2, que na coluna do 2 Firepower seria uma redução de esquadrão para meio esquadrão e um Moral Check. Mas novamente, o Jin erra e elimina o esquadrão alemão da partida. Acho que o Jin anda meio tendencioso contra as forças alemãs. Alguns esquadrões alemães se deslocam mais à frente para impedir a livre movimentação britânica, e assim encerramos a Movement Phase e passamos para a Defensive Fire Phase. A primeira ação nessa fase é o disparo do morteiro de 51mm sob o empilhamento alemão no X-D6, com o resultado básico de 7 para acertar o alvo, com modificador de mais 2 pelos X's com pomares. O resultado dos dados é exatamente 5, com mais 2 igual a 7, e o X é atingido. Para cálculo dos danos é lançado um número 6, que será avaliado na coluna de 2 Firepower, pois esse disparo foi Area Target Type, e o Firepower é avaliado na coluna imediatamente à esquerda da tabela. 6 mais 2 pelos pomares é 8, na coluna de 2 Firepower é uma perda. Fim da Defensive Phase, e nos encaminhamos para a Advancing Fire Phase, onde mais alguns disparos improváveis e sem consequências são efetuados, e vamos direto para a Root Phase, onde a unidade alemã, que se encontra sob o counter GM no X-D6, se desloca para a retaguarda. Advance Phase e as unidades alemãs adjacentes ao melee avançam sobre esse X e vão participar do duelo contra as unidades britânicas. Neste embate teremos um total de 12 Firepower por parte dos alemães, contra 5 Firepower britânicos. Este combate será simultâneo e vai ser iniciado pelos alemães, com uma relação de 2-1, necessitando de ao menos um 7 para algum resultado. O lançamento dos dados é de 9, o que frustra totalmente as expectativas alemãs. Agora é a vez dos britânicos, com uma razão de 1-4, necessitando de uma resultante final dos dados de 3 para obter algum sucesso. Essas unidades vão contar com o auxílio do líder 9-1 que os acompanha, portanto, um resultado de 4 já será efetivo. O resultado dos dados é de 11 e nada acontece, e partimos então para a fase britânica do terceiro turno da batalha. Rally Phase do turno britânico do terceiro turno, e vamos ativar uma função do módulo Vassal, que permite localizar imediatamente as unidades com moral quebrado e armas não funcionantes. As unidades britânicas, que têm a preferência nesse rally, pois são as atacantes, não apresentam nenhuma unidade com moral quebrado. Então passemos para as unidades alemãs. Vamos começar o processo de restauração do moral da unidade de infantaria, que está auxiliada pelo líder 7-0 na Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 9, menos 1 pela proteção da Casa de Pedra é igual a 8, que é superior ao moral de 7 dessa unidade. E, infelizmente, a mesma prossegue com o moral quebrado. Todas as outras unidades alemãs com moral quebrado não estão acompanhados por líderes para auxiliar na recuperação de seu moral e, como não são os atacantes, não terão direito a um alto rally. Prep Fire Phase britânica e uma unidade de infantaria 648, na Casa de Madeira junto ao líder 8-1, vai efetuar um disparo solo contra a unidade alemã 447 no X-E5.
Este disparo será de 6 Firepower, sem modificadores. O resultado dos dados é bom. 5, que resulta em um Moral Check. Os alemães obtêm 6 nos dados, acrescidos de 1 é 7. E novamente o Jin abusa dos alemães e, ao invés de considerar essa unidade como pinned, a considera como tendo moral quebrado. Isso é uma vergonha, mas sei lá vi. A outra unidade 648 no mesmo X vai efetuar um disparo contra a unidade alemã no X F4, 6 Firepower, mais 1 pelo campo de grãos. Um lançamento de 5 mais 1 igual a 6, que implica novamente um Moral Check, que as unidades alemãs passam com o resultado de 4 nos dados. Nervosos com o fracasso anterior, um novo disparo é efetuado pela unidade de infantaria com a metralhadora leve, aliada ao líder 8-1. Será um total de 8 Firepower, mais 1 pelo campo com grãos, menos 1 pelo líder menos 1, ou seja, um disparo de 8 Firepower sem modificadores. Os britânicos mostram que estão com uma mão muito boa e lançam 6 nos dados, que é um Moral Check novamente, quebrando a unidade alemã, que obtém 7 nos dados, mais 1 igual a 8, que é superior ao moral dela. A próxima unidade a efetuar um disparo é a unidade de morteiros de 76mm. E aqui, os britânicos vão efetuar algo ousado e vão disparar contra as unidades que se encontram em melee. Caso esse disparo seja efetivo, todas as unidades naquele X serão afetadas e deverão ser submetidos a eventual checagem de moral. A ideia por trás dessa decisão passa pelo fato que as unidades britânicas em questão têm seu moral superior ao das unidades alemãs, contando com um líder com moral de 9 e uma unidade de infantaria com moral de 8, enquanto o moral das unidades dos alemães é de 7, ou seja, serão mais facilmente atingidos pelos disparos do inimigo. Esse disparo será efetuado com munição de fósforo branco, que, como vimos anteriormente, caso o alvo seja atingido, todas as unidades daquele X vão ser obrigadas a enfrentar um Normal Moral Check. Muito bem, colocamos um counter de aquisição e verificamos que nessa distância de 5x será necessário um lançamento básico de 7, aumentados para 9 pelo fato da munição ser de fósforo branco, e como modificadores do resultado dos dados, mais 2 devido aos pomares. O resultado é de 8. Mais 2 igual a 10, com um dado colorido de 6, o que faz com que o alvo não seja atingido e o morteiro perca o seu Rate of Fire. E, como o número de depressão da munição de fósforo branco é de 7, isso significa que essa munição nunca esteve disponível e não estará mais até o fim da partida. A princípio, isso implica que esse morteiro não disparou e deveria poder efetuar um novo disparo. Mas é tanta informação junta que o Jin simplesmente considera que a arma disparou, perdeu o Rate of Fire e está esgotada a munição de fósforo branco. Simples assim. O morteiro de 51mm vai efetuar um disparo sobre o isolado líder alemão no X-D6, a 6x de distância, necessitando de um resultado básico de 7 nos dados, com um modificador de mais 2 pelos X's com pomar. Com um resultado de 6 nos dados, mais 2 igual a 8, o disparo não atinge o alvo, e como o dado colorido é de 5, este morteiro perde a sua cadência de tiro. Movement Phase. E aqui o Jin faz uma correção que deveria ter sido efetuada no início da Prep Fire Phase, que é retirar os counters de fumaça mais 2 e virar a face do counter de fumaça mais 3 para a face mais 2. Como nenhum disparo foi prejudicado pela presença de fumaça, nenhum mal foi feito e a partida progride. O empilhamento com o líder 9-2 se dirige ao X com fumaça, adjacente ao X com as unidades em melee, já se preparando para auxiliar as unidades britânicas ali posicionadas. Neste X, sofre um improvável First Defensive Fire da unidade alemã 447, com 4 Firepower, mais
mais 1 pelo X com pomar, mais 2 pela fumaça, mais 1 pelo First Fire Non-Assault Movement, ou seja, 4 Firepower mais 2. O resultado dos dados é de 6, mais 2 igual a 8, que na coluna do 4 Firepower é uma perda. Um Subsequent First Fire ainda é tentado com metade do Firepower, ou seja, 2 Firepower mais 2, cujo resultado de 8 nos dados implica em outra perda. Na Defensive Phase não há unidades alemãs com possibilidade de disparo, e passamos para a Advancing Fire Phase. As unidades britânicas que acabaram de avançar vão tentar um disparo sobre o líder alemão 8-1, com 6 Firepower da infantaria, reduzidos para 3 pela Advancing Fire Phase, acrescidos de 1 pelo bônus de assalto que essas unidades têm, com os modificadores de mais 2 pela fumaça, mais 1 pelo fato do disparo partir de um X com fumaça, menos 2 pelo líder menos 2. Os britânicos optam por não utilizar o Firepower da metralhadora média. Esse disparo será de 4 Firepower mais 1. O resultado dos dados é de 4, mais 1 igual a 5, que é um Moral Check. O líder alemão lança 10 nos dados, mais 1 igual a 11, e tem seu moral quebrado. Roar Phase, e as unidades alemãs sob o Counter DM se retiram para a retaguarda. Advance Phase, e como esperado, empilhamento britânico do líder 9-2 se movimenta e entra em melee. As outras unidades britânicas também avançam, e aqui o destaque será dado ao morteiro de 76mm, que apresenta a configuração do chamado QSU, ou seja, Quick Setup Unit, que significa que ela pode ser deslocada pela equipe que a opera. Para que isso aconteça, será necessário o lançamento de 2 dados com 6 faces, cujo resultado seja igual ou menor que o número que essas unidades apresentam em sua face após a letra M, que significa Manhandling, ou seja, podem ser impulsionados sem a necessidade de veículo. Uma vez atingido o resultado que permite o Manhandling, essas unidades podem se deslocar por apenas um X, pagando o dobro do custo normal para adentrar este novo X. Neste caso específico, para entrar em um X de terreno livre, vai custar a essa equipe o dobro do normal, ou seja, 2 Movement Factor, dos 4 que dispõe. Ou seja, essa unidade, se tudo der certo, só vai poder avançar 2 X por turno. Talvez seja a hora de abandonar esta arma. E, finalmente, chegamos à tão esperada Close Combat Phase, onde houve uma nova alteração na configuração, com a redução da disparidade das forças envolvidas. Os britânicos vão contar com 10 Firepower e o auxílio do líder -2, que vai oferecer um grande suporte no lançamento dos dados, enquanto os alemães contam com 12 Firepower. Não há emboscada, e vamos começar pelos britânicos. Com uma relação de 1 para 2, vão necessitar de 4 como resultado dos dados, que sofrerão um modificador de -2. Com o resultado de 10, -2 igual a 8, nada acontece. Vamos agora para a temida fase alemã do Close Combat, uma relação de 1 para 1, necessitando de ao menos 5 nos dados. E o resultado é 10, e essas unidades prosseguem engajadas em melee, encerrando esta fase britânica desse terceiro turno, e nos encaminhamos para a fase alemã. Rally Phase da fase alemã do terceiro turno. Vamos voltar a tentar uma restauração do moral da unidade com a metralhadora média na Casa de Pedra. Com o lançamento dos dados de 6, essa unidade tem seu moral restaurado e vai poder voltar para o combate. É tentado o alto rally da unidade com a metralhadora leve e o resultado dos dados é de 7. Porém, como foi alto rally, é acrescentado mais 1 ao valor dos dados e essa unidade permanece
quebrada. Passando o empilhamento junto ao líder 8, sob o counter DM, que precisa ser restaurado para que as unidades ali empilhadas possam tentar uma restauração de seu moral também. E o resultado dos dados é 6, mais 4 é igual a 10, e essa unidade permanece quebrada, sendo apenas retirados os counter DM. A fase não começa nada bem para as tropas alemãs. Como não há unidades do inimigo com moral quebrado, passamos para Prep Fire Phase, onde a única unidade alemã que pode efetuar um disparo com possibilidades de acerto é a unidade 447 no pomar, que efetua um disparo de 4 Firepower, mais 2 pelos X de pomar, sobre o empilhamento das unidades 648. O resultado dos dados é 6, mais 2 igual a 8, que é uma perda. Movement Phase, e o líder alemão 7-0 sai de sua posição na Casa de Pedra e se dirige rumo ao empilhamento do XJ5, onde vai tentar conduzir a restauração do moral das unidades ali postadas na próxima Rally Phase. Defensive Fire Phase, e o empilhamento britânico, com 2 unidades 648, vai voltar a tentar a arriscada manobra de disparar sobre a Casa de Pedra, atingindo tanto amigos quanto inimigos. Esse disparo será de 12 Firepower, mais 1 pelo pomar, mais 3 pela Casa de Pedra, ou seja, um disparo de 12 mais 4. O resultado dos dados é de 4, mais 4 igual a 8, que implique um Moral Check, mas que o Jim considerou como um Normal Moral Check. Outro erro. Vamos começar a checagem do moral pelas unidades britânicas. E o maior líder tem o seu moral quebrado após o lançamento de 11 nos dados. O segundo líder lança 8 nos dados e passa na checagem. O esquadrão britânico com a metralhadora média passa fácil com o resultado de 4 nos dados. E o esquadrão com a metralhadora leve se torna DM com lançamento de 11. Agora é a vez dos alemães, e 2 esquadrões quebram, permanecendo apenas um íntegro. Continuando nesta Defensive Fire Phase, o empilhamento sobre o líder 8-1 dispara contra a única unidade alemã íntegra nos pomares, com um disparo de 6 Firepower, mais 3 pelos pomares, menos 1 pelo líder, men 8-1. O resultado dos dados é de 4, mais 2 igual a 6, que é um Moral Check, na coluna do 6 Firepower. E os alemães lançam um duplo 1 e passam no Moral Check. Advancing Fire Phase, os alemães não têm um disparo válido a efetuar, e vamos para a Roll Phase. E o que podemos observar é que as únicas unidades sob o Counter DM se encontram em melee, e não vão poder se retirar da Casa de Pedra em questão. O problema com a estratégia britânica é que havia a suposição que os esquadrões alemães seriam todos quebrados. Mas não foi o que aconteceu, havendo apenas uma pequena modificação na correlação das forças envolvidas no melee, como veremos mais a seguir. Close Combat Phase, e vamos partir para mais um duelo que acontece na Casa de Pedra. Após a Defensive Fire Phase, na qual os britânicos ousadamente dispararam sobre todas as unidades engajadas em melee, quebrou-se o moral de 2 das 3 unidades de infantaria do inimigo ali localizadas, mas, desafortunadamente, quebrando também o moral de seu principal líder, o 9-2, e de um de seus esquadrões de infantaria. Isto fez com que a correlação de forças pendesse levemente a favor dos britânicos, mas não muito. Pelas regras do Starter Kit, as unidades com moral quebrado não podem atacar, apenas se defender. Porém, o ataque do inimigo deverá ter 2 subtraídos do resultado dos dados. Desta forma, vamos iniciar esse combate, que voltamos a afirmar, vai se dar simultaneamente. Iniciemos pelos alemães, que tem 4 Firepower contra 10 Firepower dos britânicos, pois o Firepower das unidades com moral quebrado é contabilizado para a defesa. A relação dos dados é de 1 para 4, sendo necessário um resultado de 3, sendo retirado 2 do resultado do lançamento dos dados.
Os alemães lançam e obtêm um resultado simplesmente devastador para as unidades britânicas, pois com o resultado de 4, menos 2 do modificador é igual a 2, que resulta na eliminação de todas as unidades britânicas neste X. Agora é a vez do ataque britânico, com 5 firepower contra 12 firepower dos alemães, com uma relação de 1:4, requerendo 3 para obter algum efeito, com os modificadores de menos 2 pelas unidades alemãs quebradas e menos 1 pelo líder menos 1. O resultado dos dados é de 6, menos 3 é igual a 3, que implica na redução da unidade alemã de um esquadrão para meio esquadrão. Frente ao efeito catastrófico, que abalou totalmente o moral das unidades britânicas remanescentes, estas concedem a vitória aos alemães. Restaram no tabuleiro apenas possíveis 12 Victory Points para as unidades britânicas, na forma de 4 esquadrões de infantaria, 2 pontos cada, um líder 8-1, 2 pontos, e equipe do morteiro de 76mm, 2 pontos, dos quais ao menos 9 deveriam atingir o limite da linha dos XK, considerado altamente improvável. Os alemães, apesar do enorme número de unidades com moral quebrada, ainda dispunham de 24 equivalentes a Victory Points no tabuleiro, a maioria pronta para recuperar seu moral, pois se encontrava junto a líderes. Com isso, finalizamos essa partida, com a vitória do lado alemão, o que totalmente foi contra as expectativas do Jin no início da batalha, que frente à qualidade das unidades britânicas, parecia indicar uma fácil vitória aliada. E isso é uma das coisas realmente encantadoras desse jogo, onde tudo pode mudar, mesmo a situação mais desesperadora, em um piscar de olhos. Vários erros foram cometidos, alguns maiores, outros menores, alguns por ignorância das regras, alguns por esquecimento e outros por pura desatenção. Mas o Jin está em um dedicado processo de aprendizado e espera aperfeiçoar os seus AARs futuros. Espero que tenham gostado e aguardo a vossa paciente e dedicada audiência no próximo After Action Report, ainda sob o tema do Starter Kit 2, que será o cenário S14, 88 at Zone. Obrigado por assistirem, fiquem bem, fiquem seguros. Namastê!